abençoadas. E o mais legal, queridos, disso tudo, é a alegria de nós vermos aqui na frente mulheres que foram transformadas pelo Senhor Jesus. Mulheres que estavam sendo encaminhadas para o inferno, mas um dia elas abriram o coração, deixaram o Senhor Jesus reinar na sua vida e hoje elas são bênçãos para a gente. Isso é muita bênção. Glória a Deus. Você pode sentar. Nós escolhemos nessa manhã, nós estamos no mês da família. E essa manhã nós vamos falar de um membro dessa família que é tão especial, que tanto nos alegra, que cuida de nós. Está lá em 1 Samuel, capítulo 1, nós escolhemos uma mãe nessa manhã, para nós estarmos conhecendo um pouquinho mais dessa mãe e aprendendo com essa mãe também. Eu fiquei pensando, irmãos, assim, se a sua mãe resolver passar o mês fora, como é que vai ficar a sua casa? Se a sua mãe resolver assim, olha, essa semana eu não vou fazer a comida, quem vai fazer a comida? Hoje, essa semana é por conta do esposo e dos filhos, como é que vai ficar a sua alimentação? Se a máquina de lavar der ruim, e ela falar assim, olha, essa semana eu não lavo as roupas, quem vai lavar as roupas são os filhos e o meu esposo, como é que vai ficar a sua roupa? Elas são muito especiais, irmãos. E não é só especial por causa dos afazeres, como nós falamos aqui. Se a sua mãe uma semana parar de sorrir, como é que fica a sua casa? Coisa linda, Jesus. Vamos ler, irmãos, vamos conhecer um pouquinho sobre Ana, tá? Eu tinha que escolher uma mãe, e aí eu escolhi Ana nessa manhã, para nós estarmos compartilhando um pouquinho de sua vida. Diz assim, ó, houve um homem de Ramataim Zafim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tol, filho de Zuf, Evroteu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ele subia à casa do Senhor. E assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Os irmãos agora, por favor. Verso 12.
Porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: o que Ana respondeu? Os irmãos. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. 18. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Glória a Deus. Irmãos, essa história é uma história muito conhecida. Eucana, como nós lemos, tinha duas mulheres, conforme era o costume daquela época. Ele tinha Penina e ele tinha Ana. Ana não tinha filhos, Penina tinha filhos, né? E Penina, por mais que Ana não tivesse filhos, Penina perturbava o tempo inteiro Ana, porque Penina tinha ciúmes de Ana. Eucana amava Ana, e pelos historiadores aqui, pelo estudo, lendo aqui, buscando entender um pouquinho mais, Ana foi a primeira esposa de Eucana. E isso causava ciúme em Penina. Por mais que ela tivesse filhos e ela pudesse se achar melhor do que Ana, ela gostava de provocar Ana porque ela tinha ciúmes dela. E Ana sonhava em ser mãe, porque naquela época era uma honra, era um privilégio para a mulher. Ela ser mãe e principalmente mãe de filhos, mãe de menino. Então Penina tinha filhos, como nós lemos na história, e esse foi o meio que Penina encontrou de ficar o tempo todo alfinetando Ana, de ficar o tempo todo esnobando, né, de ficar o tempo todo tirando vantagens sobre Ana. Ana significa graça ou favor, né? Então, assim, uma das coisas nobres que tinha, Ana também era apaixonada pelo seu esposo, mas ela não se sentia completa, porque ela se sentiria completa a partir do momento que ela pudesse dar ao seu amado um filho. E aí é onde nós vemos, e nós vamos aprender bastante com Ana, essa mulher tão especial, essa mãe tão especial. Vamos aprender com ela até mesmo a questão de esposa. Porque nós vemos aqui, nós lemos, a gente não vê Ana o tempo inteiro no ouvido de Eucana, sinalizando sobre o que Penina fazia. Nós não vemos Ana reclamando o tempo inteiro, ao contrário, ela era triste. Havia nela um semblante de tristeza porque ela tinha um sonho, ela tinha um desejo. E quantos estão aqui nessa manhã que também têm sonhos e também têm os desejos que só o Senhor sabe? Ana era assim. E aí, queridos, nessa manhã, nós vamos aprender um pouquinho com essa mulher de fé. Ana era uma mulher de fé, era uma mulher temente ao Senhor. E o primeiro ponto que eu coloquei aqui para nós aprendermos dessa mãe, essa mãe tão especial, essa mãe tão extraordinária, é que Ana era uma mãe de oração. Era uma mulher que buscava o Senhor. E nós vemos aí na leitura que de ano em ano, quando Eucana subia ao monte, né, para adorar e apresentar sacrifícios, Ana estava ali com ele, com toda a sua casa. Ana estava sempre ali aos pés do Senhor. E aí teve um momento que Ana já disse assim: Senhor, a dor já está sendo muito forte para mim, eu já não aguento mais. E Ana, ela vai fazer o quê? Ela vai bater boca? Ela vai se revoltar e ir embora? Ela vai desistir? Não. Ana, ela começa a clamar diante do altar. Ela começa a orar. Então, o primeiro ensinamento dessa mãe tão especial, dessa mulher confiante, temente ao Senhor, é que Ana é uma mulher que busca ao Senhor. Ela buscou o Senhor de uma forma tão intensa, queridos, de uma forma assim, tão tremenda, que o sacerdote olhou e falou assim: gente, essa mulher acho que está embriagada.
E foi até ela repreender, de tão intensa que ela estava, de tão entregue que ela se encontrava ali diante do altar, diante do Senhor, porque ela sabia quem era o Deus, que Deus podia fazer. Então, irmãos, Ana, uma mulher de oração, Ana teve a sua vitória, Ana teve o seu desejo concedido, porque Ana buscou ao Senhor, porque Ana clamou diante do altar. Ana ainda não era mãe, mas ela estava ali clamando e ela já estava ali, sabe o que eu entendo aqui? Ana já estava ali insistindo, persistindo, lutando pelo seu filho. E quantas mães se encontram assim? Que ficam clamando ao Senhor pelo seu filho, que ficam colocando ele diante do altar. Ana estava ali em clamor, em oração, ela tinha um desejo no seu coração. E a Bíblia fala que Deus se lembra de Ana, Deus recebe a oração de Ana, e assim como Deus, irmãos, recebeu a oração de Ana, Deus também recebe a oração hoje da Maria, da Joana, da Selma, da Beatriz, da Bárbara, da Márcia, da Larissa, da Simone. Irmãos, Deus recebe a nossa oração. Ana foi buscar a sua vitória, não em murmuração. Ana foi buscar a sua vitória, não reclamando da vida, não se fazendo de coitada. Ana foi buscar a sua vitória aos pés do altar. Ana foi buscar a sua vitória em oração. Então, se nós queremos alcançar nossa vitória, aquilo que deseja o nosso coração, como o salmista diz, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração, é importantíssimo e fundamental seguirmos esse primeiro passo de Ana, buscarmos ao Senhor em oração. E Ana, irmãos, é uma mulher também que nos ensina sobre o domínio próprio. A gente vê que ela era uma mulher que chorava, tinha sentimentos, uma mulher assim, ela era abalada porque ela queria muito um filho, mas quando Penina começa, todos os dias ali, alfinetando ela, quando Penina começa a mostrar para ela, olha, eu tenho filhos, você não tem, e toda aquela situação, eu fiquei pensando se nós teríamos o mesmo controle emocional que Ana teve. Porque a reação no momento é o quê? Você partir para cima. A gente não vê Ana aqui arrancando os cabelos de Penina. A gente não vê aqui Ana dando bandão em Penina. Nós não vemos aqui Ana indo, Eucana, olha só, essa mulher que tu arrumou, essa mulher aí que é mãe dos teus filhos, está fazendo isso e isso comigo. Porque ela poderia tirar proveito da situação. Ana era amada por Eucana. Ana era, e Penina sabia disso, então ela poderia tirar proveito em relação a isso, mas nós não vemos isso, nós vemos uma mulher que nos ensina a essa questão do nosso controle emocional, do nosso domínio próprio, porque ela não partiu para a força do seu braço, ela soube aonde ela tinha que recorrer, ela soube o que ela tinha que fazer, ela corre para o altar, irmãos. E ela tem um controle, eu vejo ela com controle porque ela não começa a falar. A Bíblia diz, né, como nós lemos, que ela chora. Ela coloca a sua emoção ali, o seu sentimento através daquele choro. Ela fica sem comer. Mas será que nós teríamos a mesma reação que Ana? Se às vezes, irmãos, por tão pouco nós estamos explodindo, por tão pouco nós estamos chutando balde, por tão pouco nós estamos largando tudo e indo embora. E interessante que Ana aqui, ela ainda não era mãe, ela que desejava no seu coração isso, mas eu fiquei pensando nas mães, que às vezes a gente fala, que as mães falam assim, né? Se mexer com meu filho, o negócio muda, o tempo fecha. As coisas se transformam. E por tão pouco, queridos, nós deixamos de glorificar o nome do Senhor. Agimos pela emoção. Mulher, ela é muito emotiva, né? Mulher é muito coração, mulher é muito sentimento, mulher é muita emoção. E a gente vê Ana chorando, a gente vê Ana sem comer, né? E é assim que a gente fica mesmo, muitas das vezes. Mas a gente vê Ana como uma mulher que sabia qual era o seu lugar, que sabia o que precisava fazer, que entendia que não adiantava abrir a boca e começar a reclamar, partir para cima de Penina. Não adiantaria ela chegar, irmãos, e quebrar a casa toda. Não ia adiantar, né, olhando aqui para os nossos dias atuais, pegar a toalha que está fora do lugar e jogar fora. Né? Não ia adiantar deixar a comida lá, acabou de comer, deixou aí na mesa, vai ficar aí na mesa. Você tem mão para botar na pia? Não adiantava isso. Uma mulher que realmente nos mostra, nos ensina um pouquinho sobre o que é domínio próprio, sobre conseguir mostrar suas emoções sim,
mas totalmente controlada, porque ela tinha certeza e uma convicção de que aquilo daquela forma não seria resolvida a situação. Ana também nos fala sobre perseverança. Que coisa linda essa mãe, irmãos, que coisa linda. Uma mãe perseverante, uma mulher determinada, uma mulher que não desistiu por causa das situações, por causa das circunstâncias, mas uma mulher que sabia o que ela queria e o que ela desejava, e ela permaneceu perseverante. Ela não desistiu do seu lar, ela não desistiu de dar um filho para Eucana. Mulher perseverante que, apesar da dor, das dificuldades, ela continuou perseverante, ela continuou ali, diante do Senhor. Todos os anos ela ia com Eucana, todas as vezes ela estava ali, sabe, irmãos, perseverança. E eu fiquei pensando sobre perseverança, sobre não desistirmos, e quantas vezes por tão pouco nós desistimos, quantas vezes por tão pouco nós abandonamos o barco. Nos chateamos, nos magoamos. Ah, não, essa ferida já foi longe demais, isso aí já tá doendo demais, eu desisto, deixo para lá. Ana, mulher perseverante, uma mãe perseverante. E eu tenho certeza que nessa manhã, nós também temos aqui mulheres perseverantes, mães perseverantes. Mães que não desistem, mas que continuam acreditando, continuam insistindo, porque elas sabem o Deus que elas servem, amém? Irmãos, Ana, uma mulher de fé, e ela estava ali, o profeta chega para ela no verso 17 e verso 18, ele diz, olha, a gente lê e a gente vê como essa mulher teve fé. O profeta falou para ela e disse, ela acha a tua serva graça em teus olhos. Verso 17. Então respondeu Eli e disse, vai em paz, o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Verso 18. E disse ela, ache a tua serva graça em teus olhos. E assim a mulher se foi seu caminho e comeu. Ela não estava se alimentando, e ela começa já a se alimentar, e o seu semblante já não era triste. Ela creu na palavra do profeta, ela creu naquilo que ele falou. Amadas irmãs, Deus tem falado ao seu coração, Deus tem dito que a promessa não morreu, que a promessa continua de pé. Apenas creia no seu coração, tira esse semblante de tristeza, começa a colocar um sorriso no seu rosto, começa a se alimentar da palavra. Deus vai cumprir. Oh, aleluia! Queridos, Deus vai cumprir. Deus é um Deus imutável, Ele não muda. Se é a promessa de Deus para a sua vida, apenas creia. Seja uma mulher de fé, seja uma mulher que acredita na palavra. Queridos, eu fico pensando que às vezes Deus usa profetas para falar com a gente, e aí o profeta vem, a gente fica assim, ó, recebo. Aí o profeta sai e a gente fala assim, mas será? Eu acho que estava na carne. Eu acho que, não sei, mas é porque ela sabe da minha vida, por isso que ela está falando isso. E a gente duvida da palavra do profeta, a gente duvida daquilo que Deus ministrou naquele momento, usando o homem e a mulher de Deus. Não duvide no seu coração. Ana, quando estava diante do altar, ali prostrada, buscando ao Senhor, quando o profeta chegou, começou a conversar com ela, que disse para ela, olha, vai, Deus vai te conceder. Ela naquele momento viu como uma resposta do Senhor. Quantos de nós estamos diante do altar, estamos buscando ao Senhor, Deus já mandou os seus anjos, Deus já mandou os profetas, falando assim, olha, vai, levanta, vai lá, você vai conseguir, e nós continuamos prostrados, nós continuamos tristes, porque há dúvida no nosso coração. Queridos, não duvide, creia somente, Deus é fiel e cumpridor de todas as suas promessas, nada está perdido, a vida, a esperança. Mesmo que houvesse morte no ventre de Ana, mesmo que Deus havia cerrado sua madre, ela era estéril, mesmo na esterilidade, Deus faz você ser mãe de filhos, Deus realiza os seus sonhos. Ana apenas creu na palavra do profeta e foi segundo aquilo que ela creu. Ana, irmãos, uma mãe de propósito. E eu achei isso tão maravilhoso e tão tremendo na história de Ana, que ela faz um voto diante do Senhor.
E ela fala: Senhor, se o Senhor me der um filho, ele será consagrado a ti. Navalha não passará na sua cabeça, eu entregarei ele no templo. E aí Deus vem, faz de Ana mãe de Samuel. E o que acontece? Ana foge com Samuel. Ana esquece do seu voto. E aí, irmãos, eu me coloquei nessa parte que eu falei: Senhor, quantas vezes nós fazemos um voto diante do Senhor, aí Deus vem e concede o nosso voto. E aí quando chega a bênção, a gente mete o pé com a bênção. Quer ver um exemplo muito claro? Senhor, eu estou querendo um carro. Eu quero que ele seja vermelho, porque eu amo vermelho. E aí Deus te dá um carro exatamente como você quer. E aí você ganha um carro, testemunha o carro e coloca assim: a serviço do Rei Jesus. E aí você vem ainda uns dias com o carro, porque é bênção demais de Deus, é aleluia e glória a Deus. E daqui a pouco não tem nem você nem o carro. E você mete o pé. Porque você tem que usar o seu carro, você tem que passear com o seu carro. E você esquece do propósito do voto que você fez. E a gente está falando aqui de uma mulher, porque, irmãos, mãe ama filho. Mãe ama filho. É uma ligação muito forte, é uma ligação tremenda. Tia Selma chama o André de vida. Oi, vida. Vida para lá, vida para cá. Porque o André, de fato, é a vida dela. Minha mãe, ontem eu não aguentei, eu comprei umas rosas para ela. Eu não aguentei e dei logo. E aí, quando ela recebeu, ela foi contar as rosinhas. 1, 2, 3, 4, 14. Falei: mas por que a senhora está contando? 14 nádeas. Meu Deus! Mãe ama filho. E mãe é apegada com filho. E fala: Senhor, se eu me der meu filho, ele vai ser um missionário. Eu quero que ele seja um missionário, eu quero que ele seja um pastor. Eu quero que, Senhor, que ele vá para as nações. Aí Deus manda para as nações e você fala assim: eu quero ir atrás. E não quer largar, irmãos, e está ali apegada. Deixa o menino, deixa a menina. Fala: Senhor, será que... Não, peraí, Senhor, o Senhor me deu, eu tenho que cuidar. Realmente, você tem que cuidar, você tem que zelar. Mas ele cresce, querido. Você tem um propósito, você fez um voto diante do Senhor, você apresentou ele diante do altar. Deixa ele ter as experiências com Deus. Eu lembro que o pastor Marcelo falou aqui das experiências com o filho, né? Que às vezes a pastora Rose não entendia muito bem. E ele falando, e ele, né, compartilhando. Porque mãe tem esse apego mesmo. Ana era apegada com Samuel. E eu fico pensando como Ana amava Samuel. Ela olhava para Samuel e ela lembrava das bênçãos do Senhor. Ela lembrava que Deus ouviu a sua oração. Eu imagino ela, como Ana era apaixonada por Samuel. Mas mesmo sendo assim apaixonada por Samuel, ela cumpriu o seu voto. Ela leva Samuel para o templo e ela consagra e deixa Samuel ali. Oh, queridas, Deus te deu o seu Samuel. É momento de você consagrar o Senhor, de entregar de fato ele para o Senhor e descansar o seu coração. Deus está cuidando de tudo. Ana, uma mãe de propósito. Ela abre mão, ela recebe, Deus dá a bênção. E sabe por que eu entendi, queridos? Que ela amava Samuel, só que ela amava muito mais ao Senhor. Se você que é mãe tem amado mais o seu filho do que o Senhor, está errado. Ame ao Senhor. Ame ao Senhor, entregue, consagre ao Senhor os seus filhos. Não se prenda e viva aquilo que Deus tem para a sua vida. Ana, uma mulher que nos ensina, irmãos, que nos dá uns ensinamentos. E assim, é tão interessante... Porque a gente vê o tempo todo o diabo tentando tirar a visão de Ana, tentando fazer ela desistir. As circunstâncias vêm, as situações vêm. Penina está lá, ó, de carne e osso, no pé dela todos os dias, fazendo ela lembrar da situação que ela vivia, fazendo lembrar da realidade que ela estava vivendo. Mas mesmo assim, Ana não cedeu. Eu quero te convidar nessa manhã, não ceda, confie no Senhor, não se deixe abalar pelas circunstâncias, não se deixe abalar pela tempestade, apenas creia
que o nosso Deus, Ele é poderoso para mudar toda essa situação, toda essa dificuldade, toda essa vergonha. Deus é poderoso para transformar em honra para a sua vida. Isso que tem acontecido, algo que você tem colocado diante do altar, porque aqui Ana colocava o desejo que ela tinha no seu coração, era de ser mãe. De repente não é isso que você tem colocado, de repente Deus já te concedeu o presente, o privilégio de ser mãe, e você tem chorado pela libertação, pela salvação do seu filho, pela salvação da sua casa. Ei, deixa eu te falar, continue diante do altar. Deus tem resposta para você. Esse não é o seu fim. O fim de Ana não era tristeza, o fim de Ana não era continuar sem se alimentar, ao contrário, é alegria, é certeza, é convicção da vitória que Deus tinha para ela. Deus tem vitória para você, Deus tem cura para você, Deus tem libertação para sua família. A salvação de Deus chegou por onde você passar. Deus quer te usar como voz profética para essa geração. Oh, queridos, e eu lembrei muito de Lázaro também. Porque enquanto todos pensavam que já não tinha mais solução, a morte chegou, já cheirava mal, 4 dias, Jesus chegou naquele lugar e aquela situação de morte se transformou para a vida. Jesus também está chegando ao teu encontro nessa manhã, e se já cheira mal, e se já tem 4 dias, Ele é poderoso para ressuscitar os teus sonhos, Ele é poderoso para fazer. E Jesus chega. Só uma palavra, querido, só uma frase. Lázaro, vem para fora. Tudo se transformou. Acredite. Quantas mulheres feridas, quantas mulheres magoadas, quantas mulheres marcadas, Deus não quer mais isso para você. O profeta foi usado para abençoar a vida de Ana, e ela se levanta da onde ela estava, começa a se alimentar, o rosto muda, a postura muda, porque eu fico imaginando como é que era nessa situação. Porque o diabo quer colocar a gente logo para baixo, mas ela recebeu a palavra do profeta, ela começa a se alimentar, ela coloca um sorriso, tipo o estilo tia Selma aqui hoje, né? É desse jeito, irmãos. Creia que você se colocasse de pé nessa hora. Apenas creia. Apenas creia. Eu não sei qual é o teu sonho, eu não sei qual é a tua petição, eu não sei o que é aquilo que você tem colocado. Mas Deus é poderoso para fazer. E de repente você pode falar assim, pastora, mas isso aí foi com Ana, né? Deixa eu te contar uma história bem real do nosso meio. Vem cá, Jaque. De repente você pode falar assim, mas isso foi na época de antigamente, pastora. Isso foi antes, isso foi lá muito tempo atrás. Aí eu não posso trazer a Jaque se eu não trouxer o Anderson, né? Né? Anderson. De repente pode pensar assim, mas será que Deus faz ainda? Será que Deus faz ainda? Será que Deus faz ainda? Eu vou te mostrar que faz. Isaac, Nicolas e Giovana, por favor. Deus faz. Deus faz. Oh, queridos, Deus faz. Deus faz. Apenas creia. Apenas tenha certeza e a convicção de que Ele é poderoso para fazer. A gente não tem Ana no nosso, né? Mas a gente tem a Jaque aqui de uma maneira muito forte, muito presente para os nossos olhos, para a gente continuar acreditando. Deus faz. 10 anos orando, 10 anos buscando ao Senhor, e propostas vinham. Jaque faz dessa forma, os médicos vinham com diagnóstico, os médicos vinham com um monte de coisa, e algumas das vezes o coração da Jaque e do Anderson se abalava, se inclinava para ir para aquela situação, mas eles continuaram com a voz do profeta. Eles continuaram seguindo aquilo que Deus usava o homem e a mulher de Deus para falar aos seus corações. E eles permaneceram. E eu lembro que um dia eu estava no trabalho e recebi uma ligação. E a ligação era o Anderson me falando, ó, ele implica comigo, né? Vou te falar, hein? Tu vai ser tia. Isaac está chegando. Queridos, Deus faz.
O que você tem colocado diante do altar? É em relação a filhos? É em relação à família? Deus faz. Creia. Então somente creia no poder e na manifestação do Senhor. Ele faz. Vamos adorar o Senhor. Quantas Anas nós temos aqui nessa manhã que quer estar diante do altar? Quantas famílias estão aqui nessa manhã que quer estar diante do altar? Seu marido foi embora, Deus faz. Seu filho foi embora, Deus faz. Só o que pode me dar esperança. Não vou pensar em nada que me entristeça. Não vou deixar ninguém pisar nos meus sonhos, nem roubar a minha fé. Não vou deixar que contamine a minha mente. Não vou dar brechas, pois é isso que o inimigo quer. Mas vou ocupar a mente com as coisas lá de cima. Não vou enfrentar os pontos, não vou dar a volta por cima. Se tentarem contra mim, se preparem, vão se arrepender. Estou em Cristo, sou imbatível, é claro que vou vencer. E se quiserem jogar pesado, com Deus vou prevalecer. Estou armado, fortalecido, edificado pela palavra de Deus. Eu tenho escudo e a espada, armas pesadas Deus me deu. Estou orando e vigiando e descansando em Deus. Não vou deixar que contaminem a minha mente. Não vou dar brechas, pois é isso que o inimigo quer. Mas vou ocupar a mente com as coisas lá de cima. Não vou entregar os pontos, não vou dar a volta por cima. Se tentarem contra mim, se preparem, vão se arrepender. Estou em Cristo, sou imbatível, é claro que vou vencer. E se quiserem jogar pesado, com Deus vou prevalecer. Estou armado, fortalecido, edificado pela palavra de Deus. Eu tenho escudo e a espada, armas pesadas Deus me deu. Estou orando e vigiando e descansando em Deus. Não vou deixar que contamine a minha mente. Eu quero convidar as mulheres para estar aqui no altar. Vem adorando ao Senhor com essa canção. Vem profetizando essa canção. Todas as mamães, com as coisas lá de cima.